Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil. Vocês estão lembrados que esse ano tem eleição, não tem? Então, vocês sabem que vai ter eleição. Nós vamos ter eleição geral para escolha de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Vocês sabem quando vai ser a eleição? Vocês estão a par do calendário? Por acaso, o calendário eleitoral já começou nas etapas de preparação, de descompatibilização de cargos, de filiação, de mudança de partido, e tem uma data muito importante. Eu queria que o Cauã já projetasse para a gente, por favor. Eu acho que essa deve ser a data mais importante do calendário, que é a data a partir da qual você pode emitir título de eleitor para votar. E quem é que pode votar no Brasil, segundo a legislação? O voto é facultativo para quem tem 16 anos e é jovem há mais tempo, né? Não é o limite da idade aqui, senão a gente entrega, né? E é obrigatório para as outras faixas. Então, votar antes de ser uma obrigação é um direito. Pois é, tudo isso eu estou falando por quê? Porque aqui em Sorocaba, no ensino médio da unidade do SESI Mangal, é isso? É isso. É a unidade do SESI Mangal. O nosso convidado de hoje está trabalhando um projeto de conscientização política e cívica junto aos alunos para fazê-los entender um pouco de como é o mecanismo político, como é que funciona a máquina. Então ele tem discutido, levado à sala de aula temas como questão de fundo partidário, enfim, dando um pouco da noção da dimensão política, né? Por acaso, quem está lembrado, quem nos acompanha já há algum tempo, vai se recordar que nós recebemos aqui o vereador de São Roque, que não por acaso tem esse nome, Paulinho Juventude, que deu um banho aqui, deu uma aula de maturidade política, de consciência, explicou como a juventude se comporta, qual que é a visão da juventude em relação à atividade política. E a nossa conversa hoje com o professor José Francisco Caldeirão, vai ser difícil chamar ele assim o tempo todo, mas a gente vai ensaiar. Vai versar sobre isso, sobre esse preparo, sobre esse trabalho de conscientização tão importante que ele desenvolve. Então vamos começar. Bom, antes eu vou fazer isso, senão eu apanho. Eu quero registrar aqui a presença da Beth, esposa do Francisco, e da minha esposa, Lucimara, que também está aqui. Depois elas vêm aqui para dar um oi para vocês pela câmera, só para falar um oi, senão a gente fala. Mas, professor José Francisco, vamos lá, está saindo, vamos lá. Bem-vindo, obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo, o espaço é seu. Eu que agradeço a oportunidade, é uma satisfação estar presente num programa de tão relevância, né? Bom senso, então já chama a atenção e a vontade de participar é grande. Eu não sei se bom senso é por causa do Thomas Paine, que vai elaborar o Estado liberal no sentido das liberdades, né? Tanto na França, aqui no continente americano, e vai dar esse start da necessidade do bom senso. Então eu estou muito satisfeito que dentro de dissensos e consensos, nós estamos falando em bom senso. Né? Vamos lá agora. Seu projeto. Qual o objetivo do seu projeto? Então, o nosso projeto, dentro da matéria, dentro do programa que o SESI já implementou, que é falar de política, o surgimento do Estado moderno, os três poderes, toda a dinâmica que se tem hoje na política das democracias, vamos dizer assim, né, das repúblicas e das democracias, eu implementei com a anuência da coordenação algo que está na atualidade da nossa discussão política. Então eu extrapolei um pouquinho o que está no livro didático para trazer para eles não só a história do Estado moderno, mas o que eles pensaram lá atrás, né? E chega para nós hoje. O que interferiu o pensamento deles na nossa realidade política, social e econômica de hoje. Ou seja, fatos relevantes que a juventude, infelizmente, com todo o acesso que tem à informação, eles se boicotam e ficam, na grande maioria, em coisas mais superficiais, né? Redes sociais, de modo geral,
as questões mais de visual, de modismo deles mesmo, do universo deles. Mas falar em política é, de alguma maneira, incomodante para eles. O senhor colocou aí que dentro aí da grade, né, do SESI, Sim. tem aí, vamos dizer assim, está dentro da grade do SESI, falar sobre um pouco de divisão de poderes, Sim. a história do Estado, vamos colocar assim, da onde veio, o que eu estou entendendo, o que foi o movimento, por exemplo, dessa divisão dos três poderes, Sim. a teoria do Montesquieu. Montesquieu, sim. Isso aí seria, vamos dizer assim, a antiga... o Zé aqui, que também é bem antigo, eu sou muito jovem, né? O Luiz é bem mais novo que eu. Antiga, um pouco da antiga educação moral e cívica, daquela que a gente tinha quando tinha 7, 8, 10 anos. Eu acho que destoa em grande parte. Então, a educação moral e cívica, na sequência, o SPB, né? Organização Social Política Brasileira. Isso. Elas tinham uma doutrinação. Né? Eu lembro muito bem da primeira aula de educação moral e cívica. O homem não é uma ilha, e tinha a figura lá do homem, não é uma ilha, é um ser social, né? Sem falar de Aristóteles, sem falar dos pensadores. Simplesmente, mas essa educação moral e cívica tinha todo um direcionamento. Tipo? Vamos lembrar, não, é só ver o cenário que vivíamos. Ditadura militar. Então, o direcionamento estava dado. Né? E a cartilha já vinha pronta. Pouco se tinha espaço de discussão ali. Eu não lembro de nenhum amigo meu questionar alguma coisa para algum professor que deu essas disciplinas. Hoje é bem diferente. Hoje você tem um leque de variedades, o porquê que você está estudando aquilo e a possibilidade do debate. Então, o que seria debatido hoje? Isso é uma questão interessante. Olha, que não podia se debater e hoje deve ser debatido? Então, quando você fala dos três poderes, por exemplo, que foi o exemplo que você puxou, quando nós aprendemos secamente, né? Existem três poderes, o executivo faz isso, o legislativo faz aquilo e o judiciário faz isso. A Constituição de 88, que ainda não tinha, né, nos garante a independência e a harmonia entre os poderes, por exemplo. Hoje eu estudo isso. O que é harmonia e o que é independência de poderes? Onde que eles percebem isso? Onde há a contradição disso na nossa política atual? Mais do que isso, naquela época você ia ter esse direcionamento e vai cair na prova lá. Descreva a função do judiciário, descreva a função do legislativo. Mas ninguém quantificava, por exemplo, o legislativo. Hoje a gente abre um leque muito maior para fazer uma tabela, faça uma tabela dos três poderes e nós vamos nas três instâncias, então legislativo municipal. Pergunto para eles se eles sabem quantos vereadores temos. Poucos se arriscam, né? Então a gente vai quantificando. Se temos 25 vereadores, eram quantos antes? Chegamos a 25 como? Quem decidiu? Deputados estaduais. Se são 20 vereadores, quantos deputados estaduais temos? Chegamos na quantidade. Depois eu pergunto para eles se eles sabem o que é assessores. Quantos assessores tem direito um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador? Para eles perceberem o tamanho, quando se fala em poder executivo, quando se fala em poder legislativo, o tamanho da coisa. Quantos ministros no poder executivo pode-se ter? É prerrogativa de quem a quantidade de ministros? Como que se nomeia o ministro? Politicamente ou tecnicamente? Então a gente debate essas questões. Então vamos colocar assim, o que eu lembro, né? Educação moral e cívica, ela tinha a partir da 5ª série, que até a 4ª série era primário. Era primário. Sim. Né? Era de 5ª a 8ª série, e o SPB, se eu não me engano, era colegial. Sim. Na 8ª. Na 8ª já tinha um SPB? Já mudou, já tinha, É. pelo menos no meu tempo, né? Você eu não sei, você que é mais velho aí. É isso aí. Mas eu lembro que era assim, a OSPB era mais... mas se eu falar para você que eram livros, né? Você ia lá, os livros lá e compravam. A gente comprava, os pais compravam os nossos livros. O que você está colocando hoje é que você tenta... Porque assim, tudo tem um começo, tá? A gente tem que pegar, por exemplo...
você trabalha mais com alunos de ensino médio. Só ensino médio. Só ensino médio. Sim. E a educação moral e cívica, embora seja de 5ª ou 8ª, mas desde o 1º ao 4º ano, eu lembro, isso foi até a 8ª série, pois o colegial não teve mais. Estudava ali na Santa Rosália, mas de primeira até aquele grupo escolar, né? Que antigamente era grupo escolar, ginásio e colegial. Sim, né? Ai, meu Deus. Entregou. Pois eu que sou velho, né? Tá bom, tudo bem. Mas assim, desde cedo, a gente, toda sexta-feira, a gente ia cantar o hino nacional, Sim. Né? Fazer alguma apresentação. Na Revolução Constitucionalista, a gente, quando fazia lá, eles falavam, né, sobre 9 de julho. 9 de julho, que tinha lá até aquelas Martim, Miragaia, Drauzio, MMDC? Isso, MMDC, eles saem um pouco. Você está colocando uma coisa assim, tipo, você está resgatando. O que você está resgatando? Você está tentando colocar uma coisa que não tem muito por aí, tá? Não tem. Não tem. Bom, é que uma proposta pedagógica de uma escola antenada no momento, ela vai propor pensamento reflexivo e crítica. Então, mas não que não existia naquele tempo. Mas eu estou colocando o seguinte, essa ideia que você está colocando hoje, eu posso colocar assim como se fosse uma coisa assim, de vanguarda, hoje. Porque você não encontra escolas querendo fazer isso. Deveria ser o dever. Deveria ser o dever. Seria o objetivo até que se expandisse. Sim. Tá, mas não tem. Tá? É muito pouco, muito pouco. Hoje em dia o pessoal, os professores chegam na sala de aula, eu não vejo, até professoras assim, eles são muito mais, infelizmente, até por várias circunstâncias, né? Mas eles não trabalham muito essa questão política. E muitas vezes, assim como no tempo da Revolução, até você tinha um direcionamento um pouco mais, vamos dizer assim, não vou dizer que seria um cabresto, mas vamos dizer assim, um pouco mais direcionado para uma realidade de momento, existe uma reclamação, mas realmente existe, que algumas escolas dão direcionamentos ideológicos, seja de esquerda, seja de direita. E aí, né, que não seria, hoje o que nós temos que entender, pelo que eu estou entendendo, você mostra o que é o Estado, o que são, o que é, tipo assim, até obrigações, né, um pouco de Constituição, como que funciona o sistema político. Sim. Não existe direcionamento político, você tenta mostrar o que é o Estado. Isso, né? Bem, na essência, eu costumo dizer, e falei para eles, que nós íamos trabalhar a estrutura política, não direcionamentos e politicagens. Então, direciono bem para a gente distinguir as duas coisas. A prática da politicagem com a essência da política, desde Platão. Que a política é uma ciência. Sim, né? A sociedade justa, o idealismo de se viver, o que é a etimologia da palavra. Política é a arte de bem viver na polis, na sociedade, sim. Viver junto. Então, a partir disso, é que eu vou puxando a ideia para o nosso momento. Então, eu vou na história, volto na nossa atualidade. Eles aparelhados nesse trajeto, eles podem decidir, então, se aquilo que eles escutam daquele tiozão legal, daquele amigo que já tem um direcionamento, aquela live que ele assistiu, se ele vai comprar aquela ideia ou não. A ideia é aparelhá-los. Você tenta municiá-los de conhecimento para que eles possam ter uma escolha baseada em alguma coisa factível. Claro, tá? Principalmente. Eu vou fazer aqui uma provocação, pô. Pô, professor? Você chama ele de Chico, Chico. Eu já escutei eu sou conhecido como Chico. Já entregou, não estou paciência. Com muito prazer, sou Chico. Não, com certeza. Com certeza. Não foi dito aqui, mas o Chico é professor de filosofia, tá, gente? Só para vocês saberem, não, por isso que está nessa coisa. Aristóteles escreveu lá atrás, eu estou falando de Aristóteles porque é alguém que o Chico conhece muito bem, tá? Que o jovem, na visão dele, é imaturo para a consciência política e mais ainda para votar. Como é que você vê a receptividade dos seus alunos nesse projeto? Aí isso prevalece? Mudou muita coisa? Eles têm esse nível de consciência? Então,
É mais ou menos assim, eu chego na aula, como já temos o escopo, né, dado pela sede, o que eu faço é incrementar. Então, olha, vocês podem ver, no começo do ano, podem ver que nós vamos tratar muito de ciência política. A disciplina é sociologia também, mas a gente trata de antropologia, ciência política e sociologia. Então, nesse momento dos segundos anos, que foi o projeto, ciências políticas. E não é nada tão profundo assim, é mais o beabá mesmo, né? Tem alguns teóricos lá muito interessantes, históricos e atuais, que a gente também passa fazendo a costura entre o antigo e o novo, e o atual. Mas eu começo falando uma coisa, eu não estou perguntando se vocês gostam ou não de política, nós vamos falar de política. Eu não estou perguntando se vocês gostam ou não de tomar injeção. Se você está doente, você vai tomar injeção. Então a vida não é feita de gosto ou não gosto, é a necessidade. Então hoje é necessário que o jovem, que o brasileiro como um todo, pare com a conversa de boteco, a conversa superficial, ou ache um lado para chamar de seu, e abrace como se o outro lado, como se a outra possibilidade fosse totalmente nula ou improvável. Então, o que eu falo para eles é essa questão de dosar, conhecer, pesquisar. Eu indico alguns sites, eu indico alguns canais, falo para eles ouvirem os sites, os canais com toda a crítica possível, porque mesmo dentro do que estão ali tem que ser peneirado, né? Mistura um pouco também de política e religião, já está na sala de aula isso, né? Então a gente tem que trabalhar com muito cuidado, porque alguns já vêm com direcionamentos da religião para a sala de aula. Então isso não está só no plenário, não está só nas bancadas, está também em sala de aula, já que a sala de aula é um espaço público, é uma instituição social dentro de um Estado que permite a nossa discussão por enquanto. Eu não sei até quando eu vou poder falar. Mas enquanto a gente pode, a gente vai falar. É o meu projeto. Eu seria negligente se na minha posição eu não tocasse nesses assuntos e saindo da superficialidade ou simplesmente de um ponto que é para eles decorarem e na hora da prova responderem corretamente como está o material didático. Só para lembrar, houve um movimento, não sei se ainda continua, que é o tal da escola sem partido, né? É mesmo? Que é difícil, né? Eu imagino que não é o caso do César, imagino que o César não tem essa visão. Eu estou lá há 10 anos, nunca... Mas dependendo da unidade de ensino, onde o professor vai discutir política, ele é cerceado pelo viés ideológico. Sim. Você não pode falar sobre isso porque isso aí é uma demanda, é um tema, uma pauta. Sim. Do espectro ideológico errado. Então você está catequizando o aluno, você está mudando a cabeça da gente. Aí eu acho que não é válido você chegar com uma ideia pronta e dar para o aluno. Ele tem que descobrir, pelos caminhos dele, o que mais se alinha com o pensamento, com a vivência dele. É que assim, colocando assim dentro do que acontece, do que eu vejo, inclusive, né? Infelizmente, isso é um fato. Você tem, às vezes, professores que trazem um viés político. Isso acontece. Sim. Eu já vi aqui, por exemplo, aqui em Sorocaba, uma escola, acho que foi o Padilha, não lembro, que fez uma exposição, e dentro da exposição de criança, era alguma coisa assim, lembrando assim vagamente. Que as crianças tinham fotos de crianças vestidas de profissões. Uhum. Tá? E tinha lá uma criança vestida de PM, policial militar. Né? Foi um bafafá. Nossa, como vai colocar uma criança vestida de policial militar, de violência? Não. E foi. Queriam tirar aquilo. Gente, o policial militar é uma profissão. Sim. Foi o Ageu. Isso aconteceu. Acho que você lembra disso. Aconteceu isso. Eu acho que foi o Ageu, né? Mas aconteceu. Foi o Ageu, escola Ageu. Pode, viu? É uma profissão. Sim. Sabe? Não quero saber. E se deu a liberdade de escolher? Exatamente. E a pessoa que tem o pai policial militar? Poxa vida. Que isso? Sim. Sabe? A polícia militar é uma entidade, uma instituição. Claro.
Assim como o Exército, a Marinha, assim como um hospital, se o cara vai vestido de médico. Mas aí que eu falo, então você tem algumas discussões, em alguns momentos que existe esse doutrinamento. Assim como eu acho errado também, hoje se fala, por exemplo, na escola cívico-militar. Sim. Tá? E o problema do Brasil é que ele copia tudo errado. Tá? O Brasil quer copiar, copia errado. Tá? Os modelos... Modelo errado. Então, quando o pessoal fala, puta, escola cívico-militar, falei até um palavrão, puta, aqui, né? Não precisa cortar, não, deixa que vá. Você fala assim, por exemplo, escolas militares. Não foi no calor da emoção. Você, quando fala assim, escolas militares, se você vai nos Estados Unidos, tem muitos colégios militares. Sim. E são caríssimos, são disputados assim, tem que ter lobby para entrar. Reino Unido também, são ensino de primeira. Tá, ensino de primeira. São, os pais, né, querem que os filhos frequentem aquela escola, mas são escolas, tá, primeiro, dirigidas por oficiais, tudo, mas também são pedagogos. Eles têm. Tem que ser obrigatoriamente. Tem que ser. Aqui, quando começou, né, se discutiu, existem algumas. Aí começaram a colocar PM aposentado, não tem, pelo amor de Deus, como eu falei, eu defendo muito a polícia militar, mas policial militar não é pedagogo. Sim. A não ser que ele tenha essa formação. Tá? Então começou a se criar uma situação assim que eu falo do copiar errado. Ah, não, escola cívico-militar pode fazer um colégio, aquele que queira fazer, né? Eu acho super válido, mas é uma escola, ela tem que seguir o ritmo de escola. Sim. Tá? E aí se começa, por exemplo, quando você tem, eu já vi alguma coisa, principalmente no Reino Unido, do tipo de ensino, eles têm o ensino militar lá é um ensino voltado a muita questão do Estado, mostrar o que é a monarquia, o que é o parlamentarismo. Sim. Eles têm o disciplinamento militar, mas não é tipo o 01, o 02, entendeu? É diferente. Então, se você vai copiar alguma coisa, copie bem. Então, é assim que eu falo, você não pode ter escolas de direcionamento, e aqui eles falam que é escola de direita. Não, o cívico-militar não é de direita ou de esquerda, é cívico. Tá? A educação moral cívica é cívica. O ensino da política é política, não é direita, é esquerda. Quem vai decidir o que você vai fazer depois é você. E o professor tem que ter esse bom senso. Mas mesmo assim, aí tem que analisar, porque os conceitos estão impregnados de possibilidades. Aí, que nem você fala cívico-militar ou educação moral e cívica. Mas qual é a moral que você determina para o século XXI que é a correta? Tem uma moral correta? Tem uma postura que... Então, tudo isso tem que entrar em discussão. A escola militar, ela tem qual finalidade? Formar cidadãos íntegros, com comportamento... Beleza. Então é isso. Beleza, até aí tudo bem, né? Mas não com viés tipo, isso aqui é de direita, aquilo é de esquerda, aquilo é ruim. Não é o objetivo. Sim, da mesma maneira que as escolas confessionais, né? Você tem as religiões que têm as suas escolas, né? Aqui em Sorocaba, ligado à Igreja Católica, ligado ao presbiterianismo, bom, enfim, né? Mas a ideia tem que ser inicial e essencial de formação do cidadão. Mas eu acho que as escolas confessionais, elas seriam um bom exemplo. A minha filha, por exemplo, estudou no Salesiano. Certo. Né? Mas tinha pessoas de várias religiões lá e eles nunca... Isso é o que eu acompanhava o ensino dela. Nunca teve, não, você tem que ser nesse formato ou obrigava-se a ir à igreja, não. Ela é uma escola mantida pela igreja, mas ela respeita a religião do outro, o posicionamento. Aí sim. É isso. É isso. Sim. Você pode ter Será que um aluno que tenha um viés, seja da família ou por simpatia socialista, por exemplo, ele vai ser bem aceito numa escola cívico-militar? Mas deveria ser. Sim, claro, deveria ser acolhido e falar assim, me diga então, vamos argumentar, deveria ser um ponto até de reflexão ali naquele meio. Porque não adianta aquela história de que achar que o outro, do outro lado, que eu não pertenço, tem tudo de errado, né?
então, não escutar. É isso que eu falo, que o Brasil, quando copia errado. Os radicalismos são o problema. São errados. Os radicalismos em qualquer lugar. Da escola. A gente tem que pegar e direcionar. Radicalismos e outras. A ausência de autocrítica. Autocrítica. Então, né, se qualquer instituição que haja, né, seja política, religiosa, econômica, sei lá, qualquer direcionamento, se você não souber fazer a crítica daquela reflexão, ou seja, a análise das contradições que o Marx falava, né? O Marx, você pode detestar o Marx, mas ele deixou esse legado. Se você não analisar as contradições na sua vida pessoal, pode ser na sua vida psicológica até, e não que ele fale isso, mas eu estou ampliando, na sua vida social, na sua vida política, se você não for capaz de ver contradições, é o que ele falava, a contradição do capitalismo está aí, está evidente. A contradição, por exemplo, está na vida da gente, que eu falo para os alunos, que um homem que fala que ama a mulher, mas agride ela, verbalmente, fisicamente. Não tem uma contradição aí? Então você ama e agride. Você colocou uma coisa importante, até interessante, que quando você fala, por exemplo, do Marx, quem já leu assim o Capital, o Manifesto Comunista, quem conhece, vamos dizer assim, a história do pensamento econômico, sim, tá? Que ele tem teve um direcionamento social, mas ele tinha uma linha econômica, né? Assim, é economia política. Exatamente. Ele inverte, não é política, é economia política. Mas assim, aí quando você fala hoje o marxista, você já faz uma reflexão, você faz uma ponte em que você lembra já de uma União, não digo nem Rússia, União Soviética, e aí você já lembra do Stalin, você já lembra da KGB, e não tem nada a ver. Sim. Tá, não tem nada a ver. Houve muita deturpação do pensamento dele, tá? E as pessoas começam... E aí que é importante, dentro aí desse contexto de escola, se colocar isso aí. Eu falo para eles que hoje na academia séria não se fala nem mais teoria marxista, é teoria marxiana. Por conta de que a teoria marxiana é a essência do pensamento do Marx antes das experimentações. Então, a priori, ele está falando aquilo lá que foi convertido à revelia do mesmo modo que o cristianismo. Foi traduzido conforme conveniências. Conforme conveniência. Conveniências foram... Então, os marxismos que foram experimentados, os socialismos que vêm aí todo atrelado, leninista, trotskista e assim vai, né? O próprio Lenin, não, o stalinista, né, que tem todo, maoísta. Então você tem as variações daquilo e se perde depois da essência. Porque justamente, volto a dizer, eles esqueceram de ver as contradições. Né? Então tem contradições que têm que ser estudadas. Isso eu estou dizendo na vida pessoal, como eu falei, numa empresa, se uma empresa não vê as contradições do fluxo dela, ela está fadada ao fracasso. Um país, as contradições de qualquer projeto que se propõe com sucesso, se não verificar contradições, ele vai ter que se reinventar. E foi mais ou menos isso que eu disse, pessoal. Vamos continuar sendo isso, mas não é bem aquilo mais do que nos propomos no começo. E essas derivações que surgiram historicamente, né? Eu lembro que quando, eu vou falar dele aqui direto, né, o nosso entrevistado lá, o Paulinho Juventude de São Roque teve aqui, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi para ele fazer uma avaliação do momento que a juventude vivia comparativamente a épocas passadas, quando a gente via movimento estudantil, os caras pintadas, o engajamento da juventude, e ele respondeu que está muito diferente, que já foi mais, que hoje a juventude está um pouco mais acomodada, digamos assim. Porque não gosta de política. Eu perguntei por que a juventude não gosta de política. Ele falou que uma das causas é que a juventude se sente distanciada, excluída, ela não participa do debate. Você sente isso? Olha, eu sinto que eles não participam do debate, mas muito por comodismo, mas por conveniência também de não assumir as rédeas da própria existência, né? Ou seja, se tem alguém pensando na política para mim, por que eu vou pensar? Platão, né?
pense política, porque se você não pensar, você vai viver num mundo pensado por alguém. Ele já deu a letra lá atrás, e ele já falava também desse distanciamento, já existia lá, né? Mas eu acho que hoje a juventude tem muita distração. Então não se pega jornal. Eu aprendi a gostar de política com meu pai era uma pessoa politizada, ele era um militar na época do militarismo, né? Então, mais crítico. Apaga tudo aí, apaga tudo. Só que assim, ele era crítico. Naquela época que ele bradava algumas coisas, e minha mãe queria saber se tinha alguém atrás da janela escutando alguma coisa. Pelo amor de Deus, não fale, com medo, né? Mas ele, enfim, ele era crítico daquele movimento, dos generais e daquela troca da forma que tinha, do que estavam fazendo, da economia muito ociosa ainda, né, naquele momento, não se sabia dados de nada, né, não se revelava, e eu aprendi a gostar de política, ele lendo algumas coisas, jornal principalmente, né, os jornais eram fartos de notas políticas e econômicas, e também vendo aquele Record em Notícias, que era muito bom, que era um formato assim. O Jornal da Tosse? O Anselmo. O Jornal da Tosse? Não sei dessa. O Jornal da Tosse é porque tinha lá o Murilo Melo Filho, o Hélio Ansaldo. Sim, alguns viraram políticos, o Melão. Eram todos jornalistas mais idosos, sim, chamavam do Jornal da Tosse. Ficou conhecido no meio da comunicação, viu, gente? Não estou falando nada, né? Mas é que depois vai lá no comentário da plataforma e fala, esse cara só fala mal da... Não estou falando mal, estava lá, era o nome que se usa em comunicação, Jornal da Tosse. Sim. Mas tudo bem. E era mais ou menos essa ideia de que eram uns debates, mesmo dentro do regime militar, eles tinham algumas aberturas, né, antes da redemocratização, eles já falavam de algumas coisas que ensaiavam o que foi acontecer depois. E eu participava daquilo alegremente, né? Eu tinha já 12, 13 anos, eu gostava daquilo mesmo. Eu gosto de política desde sempre. Não sei tudo, não sei todos os teóricos, mas eu aprendi a ler o mundo político aí de alguma forma que é minha obrigação, me sinto na obrigação de passar alguma coisa para os alunos. Você falou que hoje, e é um fato, tá? Muita distração. Muita distração, sim. Tá? Mas o que eu percebi é um pouco assim de Brasil que se perdeu muito e que outros países, embora existam aí também esses problemas, existam essas distrações, né? Mas ainda se mantém um pouco desse passado. E aí eu falo que um pouco disso é a culpa das escolas. Em que sentido? Escolas, desde primário, desde o primeiro grau hoje, né? Primeiro grau, segundo Quer falar do jardim da infância? Até aí a universidade. Tá? Existia uma iniciação política mínima, mas existia, até pensando na cabeça da criança, do jovem que está se formando. Mas existia o representante de classe. Sim, ainda tem. Tá? Tinha o Grêmio Acadêmico, a escala, tinha o Grêmio Acadêmico. O jornalzinho da escola. Hoje não tem mais. Hoje é difícil. As faculdades, os centros acadêmicos, eram de grande força. Era o embrião político de muitos, né? Covas, Maluf e outros, todos vieram de centros estudantis. Sim. Tá? Todos, o PSDB, de todas as linhas. Perfeito. E hoje você não vê mais isso. Ao contrário, pode ser até em mínimo, mas você vê escolas. Vamos fazer um paralelo aí com a escola americana, porque a escola europeia tem um pensamento um pouco diferente pela estrutura dela, são milenares, né? Uhum. Mas se você vai em Harvard, você vai em Yale, você vê ainda a participação política dos alunos e inclusive a própria participação política da universidade. O Trump tentou calar. Você quer falar agora? Tentou calar porque sabe a força que eles têm. Ele cortou a verba de Harvard por conta do posicionamento. Exato, e ela se manteve. Pró-Palestina. Ela se manteve. Sim. Teve outras ali que abriram as pernas, se não me engano foi Columbia, alguma coisa, mas assim... E hoje a gente não vê muito isso no Brasil. O engajamento é a palavra, né? Engajamento é a palavra. O que eu acho que empobreceu, parece que é um ciclo
vicioso, não tem engajamento, a qualidade do político decai, não tem engajamento, porque... Então é aquela história que eu acho que vai precisar dar uma virada em algum momento, surgir alguns... A gente percebe surgindo algumas lideranças na política nacional, aí mais jovens um pouco, né? Interessante, mas na escola realmente, quando a gente fala em política, falar da própria vida, isso incomoda, como eu já tinha falado, incomoda os alunos por conta de que, e daí, vai resolver alguma coisa eu saber, né? Então eu estou no momento que eles estão, como o Antônio começou, com essas datas aí, estou com a idade de 15, 16 e 17 anos. Então eu coloco também... E é um momento crítico da vida deles. Sim. Então, para aqueles que vão votar, que votem, né, e façam a pesquisa. Eu ponho para eles os sites governamentais. Você quer saber o seu candidato, se tem algum projeto, se ele já é postulante aí de alguma cadeira, se ele já é postulante, não, se ele já participa e é postulante e continuar nessa cadeira, vamos lá no Assembleia Legislativa Estadual ou vamos no Congresso Nacional, tem toda a pesquisa para ser feita ali. Quanto o cara gasta... Já houve manifestação, interesse de alguém dizendo que como é que faz para tirar título? Sim, já houve. Houve uma menina que, antes mesmo de eu propor isso, o passo a passo, né, que entra no TSE, a gente entra no TSE, vai lá, como votar, primeiro título e tal. Uma menina se antecipou, assim, ansiosa, depois das apresentações. Eu não lembro qual que era o tema do grupo dela nesse projeto, foram 11 temas, e aquele em especial tocou, e o desenvolvimento que os outros alunos foram fazendo, trazendo as pesquisas, né? Foi um resultado, uma qualidade muito boa, achei que não ia ser tanto, né? Eu gostei, mesmo, talvez a contragosto, eles trouxeram produtos de qualidade na apresentação. Você está trabalhando, vamos dizer assim, com um material mais, como poderia colocar, mais bruto. Pessoas que não tiveram muito. Sim. Então você está começando a fazer o moldar, você está dando os primeiros ensinamentos, algumas talvez um pouco mais avançadas, né? Mas qual seria o estado da arte disso? Como deveria ser desde o início, na sua visão, até o colegial, depois a universidade, para a gente melhorar? Porque você colocou uma coisa interessante, eu não quero saber de política, mas a política quer saber de você. Tá? É o que o pessoal fala até às vezes da guerra, né? O pessoal fala às vezes, não, o Brasil não precisa investir em armamento, que o Brasil não é de guerra. Mas se perguntou se o seu vizinho não quer te invadir um dia, enfim, nós estamos vendo isso hoje. Tá? Você não precisa fazer guerra, mas você tem que se precaver, né? Você tem que estar, né? Eu preciso, eu não quero saber de política, mas quem entrar lá com ou sem o seu voto, ele vai impactar e muito na sua vida. Sim. Tá? Só para complementar, não sei quem acha a frase, o Chico é bom nisso de citação, ele sabe que o azar de quem não gosta de política é ser governado por quem gosta, né? É Platão mesmo. Foi o Platão que disse isso, né? Então, não tem escolha, né? Então você não tem o que se queixar para quem, né? É mais ou menos isso. E aí ele defendia também, não defendia a democracia nem naquele momento, né? É verdade, é verdade. Não defendia, nem ele, nem Aristóteles, eles defendiam outros modelos, porque achavam que o povo naquele momento ainda não estava maduro para escolher. Ainda bem que mudou, né? Vamos lá. Nessa questão, nesse estado de arte, vamos imaginar, nessa utopia. Política é uma arte, vamos combinar. Como você acha que deveria ser desde o início, o que a escola poderia fazer desde o início até a universidade? Para quê? Para que no dia da votação, sei lá, em outubro, alguma coisa, o cara não chegue assim, o jovem, né? E a pessoa mais velha, que um dia já foi jovem e não teve o mínimo de contato, de conhecimento político, não fica assim, eu não sei em quem eu voto. Eu vou votar no palhaço. Sim. Isso acontece. Sim. Aconteceu e está repetindo. Sim. Tá. Pelo carisma, né? Por brincadeira. E por brincadeira eu não tô nem aí. O Careca no Rio de Janeiro, né? O Careca que foi eleito lá, né? Como que a gente poderia fazer usando essa força da escola para que a gente faça aí um cronograma? O que a gente deveria fazer? Então... A escola a escola é uma parte... Você quer que ele dê agenda no Ministério da Educação. Na realidade, eu acho que deveria ter uma aula
uma disciplina política mesmo, ciências políticas mesmo, com mais profundidade mesmo, linkando com as atualidades e o que está acontecendo em Brasília, o que está acontecendo em São Paulo, trazer o noticiário. Eu acredito também que deveríamos ter uma disciplina chamada atualidades políticas, sociais, e que tivesse tudo, porque eles se informam muito pouco. Mas já teve, não teve EPB, Realidade Brasileira? Não teve? Estudo de Política Brasileira. Era o SPB, depois virou EPB. Então. O Paulo Celso, que a gente conhece, foi professor de Realidade Brasileira na Unis. Na universidade. Na universidade. Sim. Não tem mais essa disciplina? Na universidade, eu não sei, quando eu fiz... Mas no ciclo... Não, então, quando entra filosofia e sociologia, a ideia é que substitua tudo isso daí com o pensamento crítico. Então, foi proibido em 71, né? Depois do AI-5 em 69, foi proibido em 71 as disciplinas filosofia e sociologia na escola. Como se isso fosse uma coisa... É bobeira, né? As bobeiras que aconteceram. E daí entram essas que nós estamos falando. Educação Moral e Cívica, o SPB, e essas tentativas de tapar o buraco ali, mas com a doutrinação. É visto que... É claro que você fala assim, é bom para um cidadão saber o comportamento social que ele deve ter? Claro que é. Não se falava em ética propriamente, mas era o que se espera de um cidadão, que tenha, quando fala em moral, é claro que a gente está falando moral, costumes, mas embutido em moral e cívica, ali está a ética, né, que permeia todos os espaços do ser humano. Então, aí sim, mas não se estudava com essa profundidade, não se estudava. Então, por exemplo, não se falava de fumar em público, fumar no ônibus, então não tinha essa discussão. Moralmente era aceito. Vou dar uma educação moral. Moralmente aceito. Gente, vou dar um exemplo aqui. Essa questão que ele está colocando é muito importante. É a questão de momento. Ele pegou, ele falou, mas Luiz, você tem que pegar, você tem que analisar a moral. O que é moral antes, moral agora? Tá? Isso tem que ser muito bem analisado. Eu vou dar um exemplo. Sim. Estou em 1970, eu tinha 70, não vou falar porque pode... entregar minha mas vamos dizer assim, 1980 mais ou menos, tá? Eu estudei, meus irmãos estudaram, né? E a gente tinha lá o dicionário Aurélio. Sim. Dicionário Aurélio, tá? Da época, né? E se você pegasse a palavra, isso eu vi porque eu lia, pesquisou, né? Pesquisei na época lá. Porque o homossexualismo era uma coisa quase meio que criminosa. Sim, tá? E era um tabu também. Era um tabu. Então, quando você via dentro do dicionário Aurélio a palavra lesbianismo, por exemplo, ou tinha pederastia, tinha outras coisas, eles retratavam assim: aberração sexual masculina, aberração sexual feminina. E o que hoje é um crime. Então, quando a gente fala, por exemplo, essa questão de moral, do estudo, assim, você tem que contextualizar muito o momento. Sim. E assim... No espaço e no tempo. Exatamente. Onde e quando. Onde e quando. Isso é extremamente importante. E você colocando aí uma coisa, eu estava pensando, né? Educação moral e cívica. Educação moral, mas não tem educação moral. Eles falavam sobre cívica. Eles não falavam assim, pelo menos nas minhas aulas. Falava sobre o Estado, falava sobre o hino nacional, tinha que cantar nacional, mas eles não explicavam o que era moral. Só tinha o nome. Sim. Só tinha o nome. Né? Sim. E em uma época em que o que se é hoje tido como normal, e é normal, e inclusive, hoje inclusive é crime você criar uma situação dessa. Naquele tempo não era. Sim, então você tem que trabalhar muito essa questão de tempo, tempo, espaço. Isso é uma coisa importante. Contexto, né? Isso é uma coisa importante também para os alunos, que hoje nós vivemos assim uma sociedade muito globalizada. Antigamente, para você pegar um avião e viajar de avião até para um outro país, nossa, era uma coisa assim, né? Fui para outro país, né? Hoje não, hoje é mais fácil, né?
Não sei hoje, né? Porque tá tendo essa guerra aí do Irã, você fica meio com Depende medo, dos destinos, né? não é tão fácil assim. Era interessante naquele tempo que você pegava avião, você pegava até avião para comer no avião, que era umas coisas bonitas. Boa, hoje em dia eles amendoinzinho. dão um amendoim para você. Mas assim, hoje é muito mais fácil de viajar. E quando a gente fala moral, costume, e eu falo sempre isso para as minhas filhas, cuidado, porque às vezes o pensamento no Brasil não é o mesmo pensamento em outro lugar. Sim. Tá? Estude para onde você vai. Para onde você vai, analise. Porque exatamente. O certo aqui pode por ser exemplo, errado lá. Uma argentina veio, falou uma besteira aqui e ficou presa. Sim. Dependendo do que você faz aqui e lá, você também pode ficar. Sim. Então, essa questão do estudo, quando a gente fala de moral, civismo, essas coisas, né, você tem que estar cada vez mais atento. Muito atento, porque você viaja bastante, mas você está preso vamos dizer assim, ao costume do lugar. Sim. E naquele momento do país era o que precisava ter. Essa educação. Sim. Né? As universidades, por exemplo, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba, que depois vai desembocar na Uniso, ela não deixou de trabalhar, porém com olhos, né, vigiados, aulas vigiadas. O professor Aldo conta muito sobre isso, né? Então, era um momento meio louco, né? Teve a invasão da PUC, era uma briga, isso eu não vi, mas teve a briga lá, tinha os USP, que era o pessoal da filosofia, com o Mackenzie, né? E com o Mackenzie, né? Isso aí é briga, pau na rua. Era um momento complicado mesmo. Estava muito incerto as coisas, né? E quando você fala em política, quando não se pode votar totalmente, quando você não tem a liberdade, que política é essa, né? Ou quando você tem ideologias barradas, mas por que será que foi barrado? Por que será que o cara foi mandado fora do país? Então, essas coisas instigam a juventude, né? Naquele momento. Hoje não instiga tanto. Então, hoje você não vê mais isso. Novamente, Luiz, eu acho que é muita distração, né? E se perdeu a tecnologia. A Escola de Frankfurt vai falar isso, né? Né, na teoria crítica deles, eles vão trabalhar com a tecnologia que eles tinham lá. Imagino hoje o Adorno, o Horkheimer, analisando a nossa sociedade. Você chega num país que tem a casa mais vigiada, está no 26º ano. Sim. Que você tem um TikTok que é usado unicamente para aparição, sendo que em outros países é uma plataforma usada para mais informações mais relevantes, então qual é o uso que está se fazendo da mídia? Vamos colocar o seguinte, não lembro o ano do lançamento, mas o Big Brother, né, do George Orwell, né? Sim. Que era uma realidade utópica. 1984. Isso, era louco, né? Nossa, o que é isso? Hoje sim. É diversão. Sim. Só que o que me nutre, o que me embala, é que dentro desse universo de distração tem alguns que são concentrados, né? Tem alguém antenado, que nem essa menina que me perguntou antes de eu falar como que eu tiro o título de leitor. Então, quando você está dando aula, quando você está explicando, você vê os olhos, os dispersos, mas vê também os atentos. Você ainda vê luz no fim do túnel. Claro. Enquanto tiver uma pessoa interessada ali, estão falando. O que eu peço? Só não interfira, para aquele que quer, não interfira no desenvolvimento, né? Então, hoje mesmo dei 6 aulas assim muito intensas, bem nesse sentido. Começamos a questão da democracia, do dissenso, da retórica, da polêmica. Então, questão polêmica, é válido polêmica ou não é? Então, foi uma discussão bem interessante e eu percebi que eles entenderam que a polêmica está na vida deles, mas como que eu trabalho com a polêmica? Decentemente, honestamente, né? Então, não pode ser algo utilizado para ser apenas um instrumento de matéria que virei o caderno e passou. Tem que valer para a vida deles. Então, essa vivência também política é a minha intenção, que eles percebam que eles vão... É a primeira eleição, depois, quem não for obrigado agora vai ser obrigado depois. Eu falo da questão que já houve na outra eleição,
que tivemos eleição de rejeição, a rejeição foi muito forte, pelo jeito está se desenhando novamente uma rejeição grande. Com certeza. Né? Então as pessoas votam no contra para não votar naquele... Na realidade, deveria ser que o voto branco e nulo foi maior do que elegeu a pessoa. Rejeição, a abstenção num país que é obrigado a votar. Então tem coisas, tem sinais da nossa democracia, que a gente trabalha bem esse termo também. Qual é a nossa democracia? O que nós estamos vivendo nesse momento? Então, em vários pontos, tanto em filosofia quanto em sociologia, estão cruzando os temas democracia. Qual a qualidade da nossa democracia? Você sabe que esse programa aqui é assistido por gente de todas as vertentes, e com certeza tem muito pré-candidato nessa eleição que está nos acompanhando, a gente sabe disso. Então, essa pergunta que eu vou fazer para o professor, para o nosso convidado, é de interesse de vocês, pré-candidatos também. Algum aluno já chegou lá em sala dela, professor, como é que eu faço para votar bem? Qual que é o perfil de um bom candidato? Então. Aí que tá. Depende do gosto dele, né? Porque ele já vem com algo prévio, né? Tem uma subjetividade. Eu não estou falando de recomendar alguém, estou falando o requisito. Não é para recomendar, mesmo porque nós nem sabemos quem são os candidatos. A primeira coisa é pesquisar sobre a vida da pessoa. Então, principalmente, né, que infelizmente não existe, né, um curso para ser político no Brasil. Em outros lugares também não. Então, basta um carisma e um discurso articulado e a pessoa acha um público para segui-lo. Isso é na religião, isso é na política também. Então, a gente percebe que existe uma carência de líderes e as pessoas identificam por motivo A, B, esse carisma que tem e que a pessoa apresenta e segue. Mas será que a pessoa está preparada mesmo? Porque muitos dos nossos candidatos não fizeram nem uma educação moral e cívica decente e não fizeram nem uma filosofia e uma sociologia ou uma história ou uma geopolítica com profundidade para estar ali pleiteando aquilo. Será que o status não é maior do que a vontade de alterar a realidade social do país? Muitos é mais pelo status, né? A gente sabe, um dos temas trabalhados foi o Fórum Privilegiado. Foi um dos temas que nós trabalhamos lá e eles ficaram besta de ver a quantidade de pessoas que no Brasil têm Fórum Privilegiado. Muitos não conheciam o que é isso, os alunos não conheciam. Outros viram, assim, muito por relance. São 5 salas que eu trabalho, né? Esse projeto. Trabalhamos. Mas segue as discussões também. Então, basicamente é isso. O que ele tem que fazer? Ele tem que pesquisar. Se possível, conversar tete a tete, que é difícil, né? Mas não cair também nas generalizações. Né? O que eu vou defender? A saúde, a educação. Bom, isso é lógico que você vai ter que defender. Mas o que eu quis aparelhá-los? Para uma conversa, se possível, tete a tete, para perguntas mais estruturais. Qual partido o senhor é? Quanto o seu partido recebe de fundo eleitoral? Quanto o fundo partidário mensal chega para o seu partido? As cotas femininas estão sendo completas no seu partido? Alguma coisa assim. Será que esse candidato sabe dessas coisas também? Ao ter direito a assessores, qual o critério de nomeação de assessores o senhor vai ter? Será técnico? Então, esse tipo de coisa assim mais profunda, mais basilar mesmo, que é negligenciado nos discursos que a gente vê. Qual partido? Por que tantos partidos? Qual a ideologia tão diferenciada que temos assim nos partidos? Que mais que nós vimos lá? Os penduricalhos, né, que tá na mídia. Sim, nem fale. Não é mesmo? Então a palavra é um apelido para uma coisa muito maior, né, que eles foram pesquisar e tal, e a discussão. Então, a partir daí, eles começam a acompanhar. Falei, e acompanhe, porque os episódios estão se sucedendo, o que vai acontecer. Trago para eles também alguns índices. Então, dentro dos índices que a gente traz, será que se ele perguntasse para um candidato, você conhece o índice de percepção equivocada, por exemplo? O Brasil está numa posição muito triste, a percepção do brasileiro é totalmente equivocada sobre a sua realidade social, econômica e política. Então, é um índice marcado em vários países e foi percebido que o brasileiro não conhece tanto da sua realidade
com perguntas básicas, né? Tem perguntas básicas lá que fogem totalmente à realidade. E por conta do chamado opinionismo das redes sociais também. Eu acho que também o Kant falava uma coisa bem interessante, né? Se você se der a preguiça ou a covardia, você vai ser tutoriado por alguém. É mais ou menos o que o Platão fala lá na modernidade, né? Mas então as pessoas têm preguiça e têm uma covardia de encarar a sua própria realidade social. Então essa covardia, esse medo, talvez, iniba esse tipo de participação mais contundente. Agora, voltando à sua pergunta, eu acho que ele tem que pesquisar e ir também por cancelamentos, vamos dizer assim, né? Vai por se ele fala isso não me agrada. Então ele vai fechando numas possibilidades mais restritas, né? Ou seja, ele participa disso e eu não gosto disso, mas por que eu vou votar nele? Então, ele investiu nisso ou ele vem de uma escola de pensamento que não me agrada, ou ele nem estudou nada de política e já está aí. Qual é a formação dele? Qual é o direcionamento que ele já na sociedade civil? Ele participa de alguma entidade, alguma ONG, algum projeto? Então, tem que ter um lastro, né? Um candidato tem que ter um mínimo de lastro. Como é que é o cronograma desse projeto? Qual que seria o desfecho? O que vai acontecer no final? O desfecho agora é um resumo. Eles vão dar depois que todos apresentaram, né? Eram 11 temas, 3 cada grupo. E agora todos terão que fazer uma produção textual, crítica, a partir da nossa realidade. Vai juntar com alguns outros temas de capítulos subsequentes agora, que complementam aquilo que nós vimos, ou seja, a tabela que eu fiz dos 3 poderes, falei do Congresso Nacional, o nosso modelo, como que a porcentagem, como que se conta senadores e como se conta deputados federais, um é proporcional, o outro é número fixo por unidade da federação, então não tem como que fica a representatividade aí, né? Então, são quantos alunos que estão participando? 160. 5 salas de 32. SESI, Serviço Social da Indústria. Estava pensando aqui, escola mantida pelo sistema 5S, né, e gerido pela indústria. Tá? O fato de ser gerido pela indústria, vamos dizer, privada, né? Embora tenha aí participação pública por conta do imposto, mas talvez por isso que a indústria, a iniciativa privada vive um pouco mais de pé no chão e vê um pouco a realidade. Talvez seja por isso que existe essa abertura e essa colocação para as escolas: não vamos trabalhar essa questão política, alguma coisa que não se vê na administração pública mesmo. Não, na realidade, Luiz, o MEC já está nas diretrizes, né? O pensamento crítico e o protagonismo juvenil. Tá, mas não seguem, não são as escolas todas que seguem. Então, novamente, vamos voltar para a falta de interesse. Eu fui professor também da escola pública por quase 10 anos, aí, mais ou menos, 8, 9 anos, e eu não consegui implementar nada nem de longe perto disso que eu consegui agora. Então, eu percebia que alunos não querem mesmo alterar a realidade social deles a partir do conhecimento e desse protagonismo. Então, tem pessoas que gostam da condição que está, porque exige esforço mudar. Então, não existe aquilo que desculpa, cortando, porque tem uma fala muito, eu não gosto, mas é clientela. A escola tem uma clientela. Então, no seu entorno da escola, eu não gosto desse nome, mas, enfim, é usual. Qual é a clientela sua? É de baixa renda e tal. Tudo bem, mas ela tem que ser sempre de baixa renda, ela tem que ser sempre, tá determinado isso para sempre. Por que ela não pode se inteirar da sua realidade e tentar alterá-la? Eu numa escola, por exemplo, eu me prestei numa escola aberta a dar aulas de educação financeira para pais. Então me propus, porque a diretora deu essa abertura, eu não ia ganhar nada, eu ia no sábado ou no domingo lá e ia marcar, por exemplo, de cada 2 sábados por mês a gente ia dar. E lançou-se uma lista de interesse. Então tivemos um inscrito, né?
Então, como que a sociedade, né, precisa valorizar primeiro a escola, depois a escola, a clientela tem que valorizar esse momento que ela está dentro de sala de aula e perceber que é um espaço político ali também. Mas aí volto, não seria o trabalho da escola de começar desde baixo, começar que quando você tem a criança e desde cedo você não precisa doutrinar, mas Sim. começa a colocar assim de forma lúdica alguma coisa, ela vai criando interesse. Agora, você colocou uma coisa interessante, a clientela de uma escola pública de segundo grau, que nunca teve nada, vou saber disso agora? Não vai pegar. É mais difícil. Generalizar é muito triste também, generalizar, dizer que todos os alunos, ninguém quer saber. Claro que na escola pública tem alunos tem muitos, em todo lugar. Né? Bom, como todas as instituições que se tem. Mas é mais difícil você colocar, começar a trabalhar essa ideia. Mas o que o Antônio falou do distanciamento, que o Paulinho Juventude falou, que realmente é que choca a gente, né? Porque esse distanciamento parece que vai tirar o espaço dele das outras coisas. Ele não vê prioridade naquilo. Mesmo você tendo as disciplinas, você tendo a abertura da discussão, deveria ser mobilizado. O que eu imagino? Mobilizado por eles também. Mais feedback, mais exigência para mim. Chico, não entendi, não concordo com você, não, esse pensador e tal, ou eu vi esse daqui, dá para incluir na aula, olha, eu li um cara aqui que fala mais ou menos o que você falou. Pouco se tem disso. Qual é a minha esperança? Que ele vai se tornar um adulto, né? Já é um adulto em formação, e que ele vai agregar isso em algum momento com outro, em algum momento vai startar esse pensamento crítico, essa questão, esse posicionamento. Eu vi, eu não lembro qual escola, qual estado, né, mas foi motivo assim de reportagem, né? Uma escola que fazia um trabalho com alunos em que eles inclusive se colocavam como representantes de países, como se fosse a ONU, mas alunos aí de primeiro grau. Falei, olha que interessante. Sim. E as crianças lá discutindo, né, o problema aqui, discutindo o problema ali. O que a gente vê, e é uma coisa que eu acho que tem que mudar no Brasil, você vê, na sua escola você tem um trabalho que está indo bem, é uma ideia, pode ter que não tem alguns interesses, mas você vê alunos interessados de estar fazendo aquilo. Você vê que eu falei que fez o trabalho aí fazendo uma simulação da ONU, em alguns outros estados também, e o que eles chamam de ilha de excelência. Mas essa ilha de excelência não poderia ser uma ilha. Entendi. Né? Isso, assim, uma coisa que falta. São excelentes projetos, mas são ilhas cercadas por todos os lados. Aquilo é uma exceção? Não, mas teria que ser regra. Como a gente, isso que é um grande desafio que eu vejo até no nosso projeto. Sim. Como transformar essas ilhas de excelência em uma situação de generalidade, como transmitir padronizar isso. É um desafio, né? A gente na escola, eu acho que seria um dos momentos mais férteis para isso, imagino, né? Mas nada impede também que ONGs, eu vejo algumas ONGs ligadas ao pensamento político interessante, a Polítese, por exemplo, recomendo muito, né? Sempre com pensamento crítico e tal, mas eles têm que procurar, pelo menos, a partir de um fato, e aí vai dos noticiários, escolhe lá um noticiário, mesmo que seja para criticar, esse é de direita, esse é mais para a esquerda, mas faz a crítica, ele trouxe o fato. E a partir do fato você vai desmembrar e vai fazer a crítica do que você está ouvindo, né? Não vai aceitar como verdade absoluta, mas esse exercício demora, é claro, né? Demora. Mas a sociedade precisa se inteirar mais. E não são só os jovens, tá? O pessoal Todos. Eu percebo que o pensamento raso e a discussão de botequim prevalece na sociedade, então as pessoas tendem a achar um lado e massacrar o outro, como se... E fica essa polarização. E aí que eu falo, né, para eles,
Será que existem tantas ideologias diferentes assim, mas o que mais... 30 partidos no país, né? Tudo bem, o pluripartidarismo é uma das prerrogativas da democracia, interessante, né? Mas será que o que os aproxima, por exemplo, as benesses que a política traz hoje no Brasil, não é mais chocante do que propriamente a divergência política? O que eles trazem de comum não é mais chocante do que eles trazem de pensamentos antagônicos? É uma coisa interessante quando você fala assim, é o que a gente comenta. A política é um meio para a sociedade. Só que hoje a política no Brasil é um fim em si mesmo. Sim. Hoje a discussão política não é... Se você abrir o jornal hoje, é a questão de uma benesse, de um penduricalho, de alguma coisa. Ninguém está discutindo a política do Brasil, a economia do Brasil por 20, 30 anos. Como que nós vamos chegar... Sim. Ninguém faz uma manifestação, por exemplo, com uma pauta dessas atividades que nós propusemos lá, uma pauta para discutir essas questões. Eu até brinquei com eles, né? O pessoal faz manifestações para ser contra, anti-não sei quem, e enchem as avenidas em São Paulo, as praias do Rio de Janeiro, e assim vai, com suas cores, com as suas bandeiras. E muitas vezes não sabe nem o que está discutindo. Sim, mas pode ver que é uma gritaria rasa, sim, que é uma manifestação de ódio, né, instigando muito ódio, mas ninguém fala dessas coisas básicas, porque aí eles se conversam, né? Aí as partes antagônicas se conversam. Vamos tirar algum privilégio dos políticos? Aí não. Aí nem direita, nem esquerda, nem centro vai querer mexer com essa pegada. Né? Só para abrir um parênteses, nessa onda de manifestação, naquele movimento do passe livre lá... 2013? Foi 2013, né? Teve um pouco de tudo, né? Foram manifestados de tudo. Eu lembro que o Luiz Fernando Veríssimo achou interessante lá que tinha uma pessoa lá com uma faixa lá que estava protestando contra a tomada de 3 pinos. Que ele falou, com a permissão do Chico, eu posso quebrar o protocolo aqui com uma coisa? Me ocorreu uma ideia. O Cauã, faz um favor um pouquinho. Eu vou te botar numa fria, vem cá. Olha isso, hein, cara? Para quem não conhece, esse é o Cauã, o responsável, sem ele, Max Maior aí da gravação. Você está nos vendo por culpa dele. Fala pra gente, como é que é o seu nome? Cauã do quê? Cauã Bailov. Como é que é? Bailov, B-A-I-L-O-V. É russo? É. Cara, tanta gente para escolher justo um comunista, mas tudo bem. Mas vamos lá. Você está cursando o quê? Já fez faculdade? Como é que você está? Não, eu tinha começado análise de sistemas, mas hoje eu só trabalho com audiovisual. Tá legal. Você já votou? Já. Quantas vezes? Uma vez só. Uma vez. Tudo isso que está discutindo aqui, como é que chega para você? Que percepção que você está tendo desse debate? Como é que foi para você como jovem? Que você é jovem, você tem 22 anos, né? Isso. 22, muito bem. Não parece bem mais. Vai lá, tá bem acabado. Tá que nem um apartamento novo, né? Bem acabado. Bom, deixa eu mais falar. Mas a ideia, tudo isso, o Cauã não bastasse ser técnico, ele acompanha, ele é testemunha de quase todos os programas que a gente faz aqui. E não sei se por gentileza, o que ele diz que gosta muito e aprende muito. Vamos ver se... Do que ficou dito aqui, faz sentido para vocês a discussão? Faz, mas eu acho até, falando assim como jovem, digamos assim, eu noto muita falta de interesse também na parte das pessoas. E eu acho que isso já vem muito das famílias também. Sim. Porque eu acho que muito projeto que escola... Hoje em dia, qualquer assunto que você traz sobre política nas escolas... Os pais já acham que você estão doutrinando os filhos. Exato. Justamente. E eu sofri muito isso, entendeu? Então exemplo... É uma coisa que eu já percebi bastante e isso acaba tirando espaço para debate, para discurso. Sim. Você pensar de forma diferente, entendeu? Sim. E você acaba tendo... Tira o teu interesse também. Sim, e eu acho que isso até afasta, tipo, no caso de um jovem, ele querer explorar outras ideias, porque ele já vai ter esse receio. Ele já vê como isso acontecendo em volta dele, já vê que a família tem um viés... Então ele já fecha a cabeça dele para alguma coisa que é diferente, uma outra ideia, uma outra perspectiva, entendeu? Sim. Então eu percebo bastante isso. Você tem preocupação, já tem preocupação de por ter uma ideia diferente ser, vamos dizer assim, excluído até da própria família, vamos dizer assim. É porque isso aconteceu comigo, na verdade. Até. Sim. Realmente é uma experiência que eu principalmente nas últimas eleições, essa polarização muito mais...
Você acha importante um projeto como esse? Com certeza. Na verdade, me deu até um pouco de inveja, sinceramente. Porque eu queria ter tido uma coisa assim, um professor assim, com um projeto desse na época em que eu estava estudando. Que legal. Me chamou bastante atenção isso, inclusive. Você estudou em que escola, cara? Eu estudei no Fernando Prestes, no ensino médio. Dei aula lá também. Foi? Sério mesmo? Escola pública, né? Isso, escola pública. Tá bom. Escola pública a vida inteira também. Bom, acabamos de ter um feedback aqui do jovem. Em primeira mão. Em primeira mão sobre aquilo que dá. Calma, obrigado aí pela participação. Obrigadão. Então, Chico, valeu? Muito, né? Muito, é isso mesmo que você espera? Ah, claro. Né? Eu acho que isso teria que extrapolar os muros da escola, inclusive. Né? Eu não sei em que grau que as instituições, sei lá, comerciais, econômicas, aí tem que abrir as suas portas para discussão política. Porque se eles ficarem só financiando e apoiando politicagem, eles vão perder até os clientes deles mesmos. Né? A qualidade de mão de obra, a qualidade de consumidor... Não, vai acontecer uma coisa que acontece no Brasil, tá? Vamos colocar uma realidade. Se você não trabalha a política, você não trabalhar de forma assim, com bom senso, a questão social, a questão econômica, sim, alguém vem e toma conta. Hoje nossa indústria, por exemplo, está virando uma indústria chinesa. Eu não sei em que grau, não tem essa dimensão, mas se você isso está ocorrendo no mundo todo. Né? Mas se você for hoje comprar uma... Eu achei até uma situação... Eu fiz administração também. Tá? Fiz administração e fiz direito. Quando me formei em administração, tem os programas de trainee. Né? Hoje deve ter, mas muito, muito, muito pouco. Tá? Então você tinha grandes indústrias, a Bosch, por exemplo, que eram, vamos dizer assim, almejadas pelas pessoas, né? pelos recém-formados. Uma indústria gigantesca de Campinas, né? Produzia máquinas. Hoje é uma importadora. Qualquer máquina que você for comprar Bosch, a gente vai lá numa empresa que venda aí máquina, você vai ver a máquina Bosch, made in China. Infelizmente é isso. E as pessoas às vezes não têm essa noção. Aí tinha a Bosch e tinha a Makita. Hoje a Makita também é chinesa. A produção brasileira está sendo engolida por outros países. Isso está acontecendo assim mundialmente, está. Só que outros países estão a isso, as barreiras, alguma coisa. Tem um documentário interessante, Indústria Americana, que fala bem disso também, né? Essa chegada dos chineses nos Estados Unidos a partir da compra de uma empresa e tal, e o modelo de produção e tal, e o choque cultural e tal, mas enfim, é uma tendência que se criou no capitalismo, né? O capitalismo moderno tendeu a isso, a globalização, a busca de mão de obra mais barata, né? Então, onde tem mão de obra mais barata, onde tem o produto mais em conta, sem se pautar na questão ecológica, sem se pautar na questão humanitária do trabalhador. Então, mas isso aí é o grande tiro no pé. Porque quando você faz, o pessoal que criticou o governo federal, né, ele tem algumas coisas ele acerta, algumas coisas ele erra, mas ele foi muito criticado quando ele fez o imposto da bolsinha, né, dos $50 lá. Ele fez, tem até o nome do imposto que o pessoal comprava muito da Shein, importava muita coisa, bijuderias lá da China. Não, tem que pegar e tem que taxar. O governo pegou e taxou, né, as compras. Para pelo menos equiparar o valor. Aí o pessoal, nossa, gente, o pessoal taxa aí fora também porque eles protegem a indústria deles. Porque a taxação para quem produz aqui é alta, né? Exatamente, aí você não faz isso. Não, temos que comprar o produto de fora. Vamos lá, está mais barato. Amanhã você vai perder o seu emprego. Você vai perder o seu emprego porque você está mandando dinheiro para a indústria de fora. É isso. Ação e reação, consequência. Eu acho que é bem setorial também na questão da indústria. Generalizar toda a indústria tem esse prejuízo. Eu acho que é bem setorial, né? Porque a fragmentação de uma máquina ou de um bem qualquer, isso não tem volta mais, na minha opinião. Né?
Então as coisas vêm de vários lugares e se o projeto é de um lugar, ou a base da máquina, ou a parte eletrônica e tal, então isso... Hoje mudou um pouco os componentes. Com a pandemia. Com a pandemia, o que aconteceu? Que essa invasão de produtos chineses, não tenho nada contra os produtos chineses, não tenho nada contra a China, muito pelo contrário. A China chegou onde chegou porque soube trabalhar. A gente sempre fala que em 1994, não sei se o Zé falou, nós tínhamos o mesmo PIB da China. Sim. Mesmo PIB em 94. Nós tínhamos um PIB 2 vezes maior que o da Índia. A Índia já passou o nosso em 3 vezes e a China é a segunda maior potência do mundo hoje. Porque souberam trabalhar. Nesse espaço de tempo, sim, eles fizeram isso e nós estagnamos. Foi uma das economias mais estagnadas ao longo do tempo. Isso é um fato, é econômico. Tá? Nada, como eu falei, assim, nada contra. Mas, voltando na pandemia, que aconteceu, né, o problema do HIV e tal, criou-se uma dependência, não sei se vocês lembram, dos respiradores. Ah, sim. Né? Aí o pessoal, né, precisamos de respiradores, os Estados Unidos chegou a parar um avião que vinha da China, que era para o Brasil, de respiradores. Ele segurou lá, pagou 2 vezes o preço e o respirador ficou lá. Antes disso, Luiz, a máscara mesmo. A máscara faltou máscara, o pessoal fazia máscara na costura. Né? As primeiras aulas que eu dei de máscara foram da costura de uma vizinha, não sei de quem lá, que vendia trabalhou. Aí... Agora se pergunta, o respirador é um produto de alta tecnologia? Não. Totalmente mecânico. E aí, inclusive, o próprio Estados Unidos falou, opa, peraí, nós estamos numa dependência deles em uma situação de emergência, alguma coisa assim, a gente não tem para onde correr. Aí eles começaram a dar já havia um movimento desse até com o Obama. Aí hoje até hoje tem uma briga muito grande dos Estados Unidos e China para fazer essa... Sim. Mas o Brasil ainda não fez. Dentro aí dessa questão do ensinar política, do ensinar talvez um pouco de economia, né? Que isso tem muito, como eu falei, em outros países. Trabalhamos alguma coisa. Até mostrar o que é essa realidade econômica mundial, o que afeta o Brasil, os cuidados que tem que ter. Porque às vezes o pessoal fala, o imposto da bolsinha lá, não, isso é coisa do governo, o governo... Mas ele tem que saber o porquê disso. Sim. Um dos índices que o pessoal trabalhou no projeto foi IRBES, Índice de Retorno de Bem-Estar Social. E a colocação do Brasil é bem triste lá também. Mas todos os índices estão tristes. Enfim. E aí eu explico justamente por conta disso. A gente é campeão em malandragem, corrupção. Como que pode uma economia que fica entre a 8ª, a 10ª economia aí, tem um PIB, então o PIB só por si não é uma medida também de uma sociedade ajustada. Não, porque o PIB, você tem que ter o PIB, nem o per capita. Sim. Porque o PIB per capita, você pode ter um que ganha 10 milhões e um que ganha 50. Sim, e você pode ter um PIB de produtos que sejam, por exemplo, produzidos para manter uma situação caótica numa sociedade, né? Não, o PIB brasileiro, você colocou uma coisa extremamente importante, uma coisa que as pessoas não sabem, muitos não sabem, muitos. O PIB brasileiro, a formação do PIB brasileiro, a parte, por exemplo, de indústria, que já foi muito maior, hoje está reduzida, parece que é 14, já foi 28, já foi o dobro. Hoje, o PIB brasileiro, ele tem uma coisa, ele é muito formado por serviços, tá? Sim. Serviços, e nesses serviços está aí embutido comércio, turismo, mas o comércio principalmente, esse é um ponto que a gente sempre coloca, quando você fala comércio, tá? Que é o giro da mercadoria, esse giro da mercadoria é um giro da mercadoria brasileira ou importada? Pois é. Você está girando, mas você está girando aqui. Mas, e o PIB da indústria caindo. Então você tem que fazer essas comparações. E o agro também se automatizando e tal. As grandes forças de captação de mão de obra já estão se qualificando tanto, né, que não atende. Voltando no que você disse aí, a questão dos serviços, né?
E aí que é a adequação que os governos vão ter esse desafio, porque o maior número de pessoas nos serviços, num país que tem um histórico que não valoriza o serviço braçal, por exemplo, o serviço manual. Nossa história de escravidão trouxe esse legado de que trabalhar manualmente, os serviços, é menos do que o trabalho intelectual, o trabalho braçal não é tão valorizado aqui. Então, a sociedade vai ter que começar, os políticos principalmente, a discutir que tem que se valorizar os serviços, porque é daí que a nossa economia vai girar mais forte, né? Então, o Brasil é um destino em potencial, nossa vocação para o turismo tem que ser melhor explorada mesmo, né? 8 mil quilômetros de o turismo, praia. O turismo, na realidade, poderia ser um grande diferencial na economia brasileira. Mas ele tem uma receita de turismo menor que da Polônia, menor que da África do Sul. Menor que México, menor que a Argentina, e um país desse tamanho, com as belezas naturais que tem. Sim. Sabe? Realmente... Mas aí que entra novamente a educação para a cidadania, né? O cidadão tem que saber que ele tem que, ao ser um receptivo, né? Ele tem que ter um atendimento, saber que ali está entrando divisas que ele pode beneficiar também. Não seria um colonialismo moderno, não estou dizendo nesse sentido, mas no sentido de que é um nicho a ser explorado mesmo. Nós estamos aquém que há uma geração de empregos gigantesca ali. Muitos, o ecoturismo, o etnoturismo tem crescido no mundo todo. Então, na África do Sul tem aldeias lá que fazem o acolhimento e com toda a cultura, não só na África do Sul, mas no Brasil já começa isso de alguma maneira. Eu acho interessante, eu sempre comento da Polônia, porque assim, quando as pessoas perguntam, puxa, o que tem de bonito? O que o pessoal visita na Polônia? Campo de concentração. Puta, é campo de concentração, a maior visitação lá é campo de concentração. Mas tem outras belezas. Mas o que mais é visitado lá é a estatística, campo de concentração. Auschwitz, né? Auschwitz. Falei, caramba, acho que Treblinka tá lá também. Também. Falei, gente, e o Brasil com tanta beleza, perde? Não é possível. Tem as suas especificidades, né? É difícil. Cada um tem sua especificidade. Mas e o projeto vai ter continuidade? Então. Vamos ficar nisso? O fechamento vai ser agora no final de abril. Aí eles vão relatar a impressão deles e num texto reflexivo, né? Já treinando para Enem, para redação e tal. A ideia é que, já pensei mais ou menos no tema, né? A partir do tema, brincando com a palavra democracia, uma frase assim, a democracia, né? Então, uma expressão, a democracia. E depois embaixo a pergunta, a democracia? E eles vão ter que conjugar essas duas expressões a partir daquilo que nós vimos. Nós vamos trabalhar também, todo ano, isso eu trabalho desde que eu estava no ensino público, o Índice de Democracia Mundial. É bem interessante, poucos brasileiros dão conta disso e tal, mas ali tem umas medidas e uns números tristes de novo, né? Ou seja, você tem a medição da Economics de Londres, né? De Londres, ela vai fazer um ranking das democracias do mundo. Elas trabalham com 4 faixas, 4 categorias. Então, democracias plenas, democracias imperfeitas, sistemas híbridos, meio democrático, meio ditatorial, e sistemas totalitários. Então, essas 4 categorias são listadas a partir de 5 critérios. E aí eu mostro para eles, a gente estuda os 5 critérios, e como que o Brasil está em cada nota. Cada critério é de 1 a 10, soma-se a nota de cada critério e divide por 5. Então, soma todas e divide para fazer a média. Então, temos até o 25º colocado as democracias plenas ou perfeitas, como se diz lá. Baseado em quê? Funcionamento de governo é uma das notas. Participação política, cultura política, sistema eleitoral, então, se o sistema transcorre em paz, tem vários partidos para escolher, e a outra é a liberdades civis.
Então vamos imaginando que nota o Brasil teria em liberdades civis, de 1 a 10, cultura política, de 1 a 10, participação política, governança, ou seja, governo, como que o governo age, e o sistema eleitoral. Então lá é bem interessante. Quando eu comecei a estudar isso, trabalhar com os alunos, o Brasil estava em 41º lugar. Era a 41ª democracia. Hoje nós estamos em 57º. Saiu recentemente o resultado de 25. Então é uma fonte de pesquisa interessante também para reflexão. Não é só para amargar lá o número. Então isso não é só porque o Brasil decaiu, mas é também porque alguns países foram subindo. Próximo de nós, a melhor democracia é a do Uruguai, listada lá. Lógico que a gente tem que fazer compensações, tamanho do território, tamanho da população, enfim, né? A politização da população. Mas eu vou falar uma coisa. Você está sendo assim bem político, né? Bem assim. O Brasil só leva bomba em tudo quanto é isso. Sabe, a gente tenta ser bacana. Não, temos que ter isso, aquilo, olhar, né? Para não ser crítico. Tem que ser crítico, sim. Tem que ser crítico. Sabe, os índices de educação no Brasil são ruins, os índices como você colocou aí, tá ruim. A gente precisa pegar e colocar para gente, precisamos mudar. Assumir a realidade. Então, porque enquanto isso, outros países estão crescendo. Novamente, se você tiver covardia e tiver preguiça de assumir a sua realidade, alguém vai te dominar. É aquela história de subir a escada rolante ao contrário. Você vai ter que andar muito forte porque ela está vindo ao contrário. Mas agora, se você parar, você não fica parado. Você vai jogado para trás. Vai ser jogado para trás. Não tem ficar parado mais, né? Não tem existe ficar parado. Ou você corre, ou você luta, ou você vai para trás. A força é a contrária. Você tem que vencer o que está descendo. Então essa é uma força a mais do que está se impondo. Nós temos 2 perguntas. Uma eu já sei a resposta, mas que é pela própria, vamos dizer assim, pelo seu próprio posicionamento, cultura, a gente sempre faz a pergunta, né, se você acha que a Terra é plana. Mas a gente já sabe a resposta. E a segunda é, que você já respondeu em várias vezes, mas nós vamos fazer, para você colocar alguma coisa a mais. Nesse espaço aí de 30 anos, para a gente mudar o Brasil, nesse viés que você colocou aí, escola, política, o que nós precisamos fazer? Quais são os passos? Eu acho que ele já deu um primeiro passo. Sim, começou. Eu acho, né? Mas para que daqui a 30 anos a gente tenha aí um país um pouco melhor politizado, um pouco mais avançado em cima disso? O que eu vou falar não é novidade, mas a educação é o caminho. Mas não só a educação da escola em si, educação de uma sociedade toda, né? Pesquisar mais, se inteirar e assumir a sua realidade mesmo, isso que eu estava falando. Eu acho que em 30 anos todas as instituições deveriam fazer uma força-tarefa, né? Cada qual na sua especificidade. Religião, claro que tem que ter um discurso, ela não é a política, né? A gente sabe que cada vez mais inserida na política. Vamos colocar a realidade? Nós temos uma bancada no Congresso. Mesmo? Não queria tocar nesses termos, mas é isso, né? Nós temos partidos vocacionais quase. E bancada forte, viu? Bancada forte, viu? Eles estão fazendo o lado deles. Não é legítimo, tá certo, viu? Correto. Então, eu acho que a religião tem uma grande responsabilidade, e acho que quem sobe no púlpito com o ideal cristão ou com o ideal de uma vida melhor para quem está seguindo ali, tem a responsabilidade, que são vidas ali que estão na frente dele, que ele tem que entender. A escola, então, outra instituição. As famílias têm que saber discutir melhor política, já visto o nosso exemplo do... Respeitar a opinião do outro. Senta para conversar, né? Você pensa assim, mas por que você pensa? Onde que está legal isso? Porque a divergência há de existir, a democracia pede o dissenso, né? Isso que a gente está falando, pede o confronto de ideias, porém, a partir do momento que você chega num bem que serviu para os dois lados, uma terceira opção. Né? Então, nem tanto a minha ideia, tanto mas eu vi que na sua tem... É mais ou menos igual discutir, né? Você é palmeirense, mas o Corinthians fez um gol maravilhoso contra o seu Palmeiras.
Pô, o gol foi bonito, ninguém tira, beleza. O futebol, a plástica do gol. O gol da França ontem foi um golaço. Então, é a realidade. Eu não posso. Eu vou odiar o cara porque ele fez um gol bonito. Lá, então não tem cabimento mais essas coisas, né? O cara fez um gol do meio de campo e o cara fala, estava impedido. E outra coisa, eu acho que essa responsabilidade dos mais velhos, né, de abrir o diálogo decente. O problema é que tem uma geração nossa também que não se inteirou muito, nem percebeu o que aconteceu da passagem da redemocratização, agora pode, faz. Foram surgindo os partidos, não se inteirou direito o que aquilo pedia, né, qual é a demanda para se entender essa transformação. Nós temos uma fila de mais de 70 partidos querendo se regulamentar. O último agora foi o Missões, né? Sim. Missão. Enfim, mas tem uma lista lá, né? Tem uma lista. Então, será que é essa quantidade ou precisamos mais de qualidade, né? E até o partido da maconha já passou? Não, acho que não. Não lembro. Não, mas tinha. Não é zoeira, na verdade. Enfim, tem uma demanda grande aí pela essência. As aparências que vão se floreando vai se perdendo a essência, né, da política e de que eles se falem. Mas em 30 anos, um tempo bom que a Coreia do Sul soube usar muito bem, né? É um dos exemplos mais atuais de que a educação funciona. Só que, novamente aquele nome feio, a clientela tem que comprar o projeto. Não pode ser só um investimento do governo. É também valorizar o profissional, claro, mas o ambiente na sala tem que ser propício para uma discussão sadia, né? Um confronto de ideias, até a argumentação. Só argumentar já é uma lição de política. E que essa discussão seja o que acrescente, não que crie ódio. Sim, para exercício de ódio está cheio, né? Então, e isso é inerente ao ser humano, infelizmente ainda, né? De alguma maneira o ser humano acha como destilar, como direcionar o seu ódio, e aí perde-se, né? Perde-se relacionamentos, perde-se trabalho, perde-se vida. Perde-se vidas, sim, né? Mas eu acho que o exemplo da Coreia do Sul é interessante, porque o aluno sabe o que está fazendo lá dentro dessa. Ele está estudando para a sociedade, não só para ele, né? Ele sabe que ele vai se formar um bom profissional para o exercício, para servir a sociedade. Então, um bom médico, um bom engenheiro, ele está construindo uma ponte porque vai passar gente ali da sociedade dele. Está construindo uma casa porque vai morar uma família. O médico está salvando uma vida que pode ser uma pessoa protagonista daquela sociedade também. Então, se imbuir-se do espírito social, que eu acho que falta muito em todos os lados. Estou falando espírito social no sentido de até uma divindade sociedade. É difícil falar nesses termos porque às vezes a gente é mal compreendido. Mas a sociedade deveria ser cultuada como uma divindade, ou seja, é dela que a gente se nutre e ela que depende do nosso movimento também. Muito bem, vamos lá, né? Como vocês devem ter percebido, a gente falou inclusive do projeto do professor José Francisco aqui. Porque o leque abriu tanto, né? A gente se falou tanto, sim. Mas disso tudo, entre tantas outras lições, fica uma que o Brett ensinou, né? Que o pior analfabeto é o analfabeto político, né? Porque não consegue entender a dimensão da importância ele não sabe que da política depende o preço do feijão, o preço do arroz, a vida, enfim, o transporte, todas as necessidades básicas, né, inclusive aquelas que a gente não pode mensurar. E a gente tem mais do que a satisfação, a expectativa de que esse projeto continue, que se replique, né? Que ano que vem, nos próximos anos, e não só em ano eleitoral, porque discussão política não é só restrita ao período eleitoral, né? Ela deve fazer parte do cotidiano. Que as escolas encampem, né, essa ideia, né? Dizem não, está na lei, você falou de fundo partidário, né? Mas os partidos têm por norma, né, têm por obrigação destinar 20% daquilo que é arrecado para a formação política, ainda que seja dos seus quadros.
não fazem, né? Talvez se fizesse, não sei se seguiriam o mesmo viés. Eu desconheço, pode ser até mas tem isso que foi falado e tal. E a gente vê. E a gente discute, né, a realidade à luz do projeto, deixando claro que, como se observou ao longo do programa, não se pendeu para nenhum espectro ideológico, ninguém falou mal de esquerda, de direita. Aliás, falou-se conceitualmente, como tem sido sempre aqui. Eu falo sempre isso, porque as pessoas têm por hábito lá nos comentários das redes sociais, das plataformas do programa, falar, esses dois são petistas, esses dois são não sei o quê. Já falaram que a gente é tanta coisa que a gente já nem estava se importando. Mas, em todo caso, vocês tiveram um painel muito rico, claro, lúcido e consistente do que é a militância política, da importância que tem. E a gente só tem que agradecer, né, ao professor Francisco, ao Chico, né? E lembrando aqui, registrando a presença da Betinha, da esposa dele, e da minha esposa, a Lucimara, que estão aqui. Chico, obrigado pela tua presença, pela tua participação. Enriqueceu muito, a gente espera ter colaborado para a formação aí de consciência, né? E agradecemos mais uma vez. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço a oportunidade, o acolhimento e a importância que deram pelo tema. Mais importante do que qualquer coisa de figuras que se falem aqui, de citações, eu acho que é o embrião que se coloca para o pensamento crítico político. Esse foi mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil. Até a próxima e muito obrigado.